calote se aproxima. O que você quer que eu diga? Os números estão evidenciando isso. Eu não posso esconder. A dívida pública aumentando. E o que aconteceu? Vamos relembrar algumas coisinhas aí no passado, né? O Fed socorreu os Estados Unidos, o Tesouro americano, no subprime em 2008, socorreu na pandemia em 2020, socorreu em 2023. Então o que é isso? O governo americano fica sem cascata. Vamos falar aqui como se fosse uma coisa mais simples, né? Fica sem dinheiro para pagar lá o aposentado, para cobrir lá a saúde pública, para pagar o professor da universidade, né? Ele fica sem dinheiro. Então o que acontece? Ele imprime lá uma quantidade de cédulas de $100, vende a 7 centavos para o Fed, para o Banco Central Americano. Veja, gente, eu estou falando isso fisicamente mais por questões didáticas. Hoje é tudo digital, né? Tudo digital. Mas vamos lá. Então pega uma quantia lá de notas de 100, vende por 7 centavos cada nota e leva lá para o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Quanto que ele pode fazer isso, o governo americano? A Casa da Moeda pode imprimir enquanto tiver papel para imprimir, imprime quanto quiser. Aliás, essa é a bronca, né, dos governos mundiais, eles têm essa possibilidade, essa vantagem, né? E daí é um porquê querem fazer a moeda do BRICS, para ficar livre disso. Muito bem, então em 29, o Milton Friedman, ele disse que o Banco Central americano se recusou a colocar dinheiro. Veja, tem uma reputação. Atrelado ao Banco Central, existem todos os bancos atrelados. Então uma besteira, uma bobagem, um ato desequilibrado pode comprometer toda a confiança de todo o sistema. Então, na queda da Bolsa de Valores, lá em 29, o Estado, né, também ficou com uma dívida tremenda, não tinha como socorrer. Teoricamente, o Banco Central americano tinha que comprar títulos do Tesouro e o governo americano socorrer e não deixar quebrar. Só que o Federal Reserve disse que não. Isso foi considerado por muitos o maior erro da história econômica. Então a gente está se aproximando, os Estados Unidos está fazendo dívida. Né? Tá fazendo dívida. Porque o que ele diz assim, olha aqui, eu tenho uma série de chequinhos aqui, uma série de chequinhos no valor de $100 mil, vamos colocar assim. Né? Isso é só exemplo. Né? Mas para você resgatar isso daqui 10 anos, daqui 30 anos. Então é uma promessa. Aí eu vou lá e eu compro. Pá, feito um leilão. Quem der mais, leva mais, né? Então é feito um leilão. Eu assumi esse compromisso com você. Eu tenho uma dívida com você. Então é uma maneira muito fácil, né, de quem tem a maquininha de fazer esse tipo de jogada. Mas tem um problema aí. Quando eu faço isso demais e a economia não acompanha, o setor produtivo não acompanha, eu gero inflação. O que é inflação? É quando eu tenho dinheiro sobrando. Certo? Tem dinheiro sobrando. Imagine 3 pessoas querendo comprar um carro ao mesmo tempo. O vendedor do automóvel diz assim, não, é tanto, ele começa a colocar o preço. O outro diz, não, é tanto, vai aumentando. Os 3 querem comprar ao mesmo tempo. Não é assim que acontece num leilão de arte? Um dá um lance, o outro dá um lance. Isso, o que é esses lances? Os lances vão inflacionando. Vão aumentando o preço daquela obra de arte, vai inflacionando. E é assim. Se você coloca muito dinheiro no mercado, as coisas tendem a subir de preço. Por quê? Porque aumenta a demanda, tem mais gente podendo comprar aquele produto, então aumenta a demanda. Já há alguns casos aí, né, que não deram certo. No Brasil houve uma tentativa de congelamento de preço, não deu certo. Então existem alguns tratamentos mais heterodoxos, aí, algumas coisas mais
algumas invencionices aí, né? Mecanismos. Então o que nós temos agora é que está previsto para maio, pode ser em junho, julho, agosto, no mais tardar, é que os Estados Unidos não têm dinheiro para honrar os compromissos. Então imagina, eu chego lá com o meu chequinho, que eu comprei há 10 anos atrás, eu chego lá e quero descontar no caixa. Quem que é esse caixa? O Tesouro Americano. Eu vou lá descontar no caixa, aí imagina a situação do caixa, dizer, não dá, não tenho. Como assim não tenho? Não tenho. Eu já usei o dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, para pagar o outro, para mandar foguete para Marte, para não sei o quê, tentar emprestei, não tem. Isso é o calote da dívida americana, no caso, que cresce assim, a galope. Então está previsto. Aí qual é o mecanismo que foi usado todas as vezes que os Estados Unidos entrou numa situação assim? Vai o Fed e compra títulos do Tesouro. Então manda dinheiro lá para o Tesouro. Então manda dinheiro para o Tesouro e na hora que eu vou lá descontar o meu chequinho, tem dinheiro para receber. Certo? Agora tem uma situação. E por que em 29 o Federal Reserve não socorreu? Porque a coisa estava indo numa queda livre tão grande que o Federal Reserve ficou com medo de quebrar. De colocar tanto dinheiro lá e quebrar. Porque daí o dinheiro não vale mais nada, não vale absolutamente nada. Então ele deixou a coisa acontecer para o mercado se acomodar. Com 30% de desemprego. Se acomodou, mas com 30% de desemprego. Então agora, o que se espera? Certo? Não tem dinheiro para pagar a dívida. Não tem dinheiro para pagar fornecedores de medicamentos, do Medicare, lá do Medicaid, sistema de saúde americano. Tem que pagar, por exemplo, os chequinhos que a China está levando, e aí é bronca com a China e com o Japão. Porque o que é normal é que o Tesouro Nacional não tenha pessoas lá indo na fila com chequinho, não, eles não querem, eles querem enrolar, certo? E alguns dizem que título da dívida pública não se paga, se rola. É. A questão é que o chinês e o japonês, sistematicamente de uns anos para cá, eles têm ido na boca do caixa com o chequinho, quero o meu dinheiro. Não, você não quer negociar, não quer reinvestir para daqui a mais 10 anos, não quer comprar mais chequinhos para daqui a 30 anos. E eles, não quero, muito obrigado, não quero. Mas por que você não quer? Você não está confiando mais na gente? Percebe? Como é que acontece o diálogo? Você não está mais confiando na gente? Não, eu só quero um dinheirinho aí, né? Querendo fazer umas coisinhas, uma reforma aqui em casa, tal, comprar um negócio aí, tal. Então, prefiro resgatar isso aí, esse dinheiro aí. Bom, isso em escala macroeconômica envolvendo o país é coisa de trilhão e mais trilhão. Parece que a China tem 3 trilhões em títulos americanos do Tesouro. Então, é uma das formas até que eles estão pensando em retalhar, né? Começar a descontar o chequinho lá e não investir de novo. Pode fazer isso, que vai criar um problema sério para os Estados Unidos. Eles vêm tirando assim 30 bilhões, 40 bilhões, eles foram diminuindo o que eles tinham lá. Mas você faz isso várias vezes, né? Com frequência, começa, né? Bom, então agora, o que pode acontecer? A coisa pode... Agora, voltar um pouquinho. Mas isso funciona como? Quando tem alguém que compra os títulos. Então imagine o Tesouro emitindo títulos, chequinhos, né? E o pessoal comprando, ele vai pagando as dívidas que estão vencendo. Então isso funciona
quando tem gente para comprar. A questão é que a confiança na economia americana foi tão abalada, que o pessoal não está comprando. E isso é uma anomalia econômica que acontece a partir do momento que se perde a confiança na economia americana. Aí você faz o seguinte raciocínio, mas então, o Fed vai lá e bota a grana para não gerar calote. Né? Bota a grana para não gerar calote. A questão é que se você coloca a grana, vai colocando grana, a inflação vai aumentando. A inflação vai aumentando. Então é por isso, entendeu? O grande problema é esse. O grande problema é esse. Você teria que ter pessoas, países, investidores comprando os títulos da dívida, e não vendendo, né? Porque se começar a vender, se começar a resgatar o dinheiro, cada vez eles precisam mais dinheiro. E daí não tem, daí vai buscar no Fed. Aí o Fed vai colocando o dinheiro, vai gerando inflação, porque daí a quantidade de dólar no mundo vai aumentando. Compreende o tamanho do problema? Então vamos supor que agora, em maio, junho, julho, aí, o teto da dívida aumenta, como sempre fizeram. Aí vai os Estados Unidos com os leilões do Tesouro, só que não aparece ninguém no leilão. Você já pensou, cara? Eu invisto em tinta, invisto o meu tempo, sou um pintor famoso. Tenho cara de pintor famoso, né? Sou um pintor famoso. Tempo, dinheiro, tinta, alugo lá um hotel, mando fazer petit fours, champanhe, tal, né? Sempre fiz isso, sempre deu certo. Aí, em determinado dia, eu faço toda essa parafernália, né? Marketing, pago influencer, pago relações públicas, gasto uma grana. Sempre fiz, sempre deu certo. Até que um dia eu faço toda essa dívida aí e ninguém aparece para comprar. Muito pelo contrário. Os caras que têm as minhas obras estão vendendo e cada vez mais barato. Tipo assim. Tá. Vamos supor que eu tenha feito uma grande besteira, uma grande bobagem, que afetou a minha imagem. Então as pessoas vão ter vergonha de dizer, olha, isso aí eu tenho um quadro aí do fulano de tal, não sei o que, né? Torna-se uma vergonha. E os preços estão caindo, em vez dos preços subirem, estão caindo. Então está todo mundo se desfazendo dos meus quadros. É isso que está acontecendo. A grosso modo é isso que está acontecendo. O chinês está se desfazendo dos quadros americanos, o japonês está se desfazendo dos quadros americanos. E o americano precisa de gente que queira os quadros deles. Os quadros deles são os títulos do Tesouro. Que normalmente, quando davam uma instabilidade, opa, o que vai acontecer? As pessoas corriam para comprar aqueles títulos, porque, tipo, isso aqui eu sei que não vai perder valor, então eu tenho lá uma reserva, né? Então eu penso assim, pô, eu sei que esse quadro aqui vale 20 milhões. Na pior das hipóteses, então eu vou comprar esse quadro por 20 milhões, pá, compro aqui, então. Agora, se a imagem do pintor é afetada e todo mundo começa a vender os quadros, se desfazer dos quadros, cara, desaba. Desaba a pirâmide. E é por isso que o calote se aproxima. É por isso que porque a dívida está subindo, entendeu? Eu, pintor lá, eu faço a compra no cartão de crédito, vou jantar, cartão de crédito, compro o carro financiado, casa financiada, começo a investir em passivos. O que são passivos? Coisas que não trazem retorno para mim. O americano, no caso, drogas. Começa a consumir drogas.
Vamos colocar assim, eu, pintor famoso, começo a consumir drogas. Compro coisas no cartão de crédito, cada vez mais, vou me endividando. Vou pegando um dinheiro aqui, dinheiro ali, dinheiro lá, tá, não sei o quê. Vou me endividando. Eu vou me endividando, eu começo a pensar em fazer 2 exposições de arte por ano, e não uma, 2. Só que não tem mercado para 2. E ainda eu comprometo a minha imagem. Essa coisa errada que eu fiz, uma suposição, né? No caso americano, é a conduta, o comportamento do americano, de uma forma geral, né? Essa coisa errada faz com que ninguém vá nas exposições de arte. Então, sabe, eu fiz um mau uso do dinheiro que eu ganhei. Fiz um mau uso, gastei em droga, gastei em besteira, queimei. O que acontece quando o cara ganha uma loteria esportiva e consegue quebrar? É que tudo gera despesa. Se não gera receita, gera despesa. Então o cara pensava, vou comprar uma mansão aí de 5 milhões. Aí. Hoje 5 milhões nem dá para comprar uma mansão, mas vamos lá, 5 milhões. Começa a despesa, IPTU, segurança, jardineiro, porta que estraga. Aliás, uma coisa engraçada, né? Eu vi um vídeo do Felipe Neto, esses tempos aí, as crianças assistem, eu vi. E ele estava falando que na casa dele não passou um dia sem ter alguém fazendo um reparo na casa. Olha, uma casa grande é todo dia. É jardineiro, é cano que estraga, é luminária que tem que trocar, é todo dia. Então, compreende? Isso é passivo. Tem pessoas que falam assim, vou investir num carro. Não, tá louco? Carro só dá despesa. Então o cara ganha na loteria e ele começa a adquirir coisas que vão perder valor. Carro, a não ser que seja um carro de coleção, uma coisa, mas de uma maneira geral, vão perder valor. O IPVA é mais caro, o seguro é mais caro. Tudo quando o cara vai adquirindo, torna-se mais caro, é mais despesa. E aquilo ele vai se empolgando, vai comprando. Quer dizer, ele vai botando o dinheiro em passivo. Coisas que tiram o dinheiro. Leia lá Pai Rico, Pai Pobre, para você ter uma ideia do que é isso. Então, os Estados Unidos fez isso. Ele não fez a lição de casa, que era pegar esse dinheiro e investir em tecnologia, investir em conhecimento, investir em produtividade. Não, ele não fez isso. Ele começou a pagar, com todo o respeito, sempre cito o LeBron James, eu tenho uma admiração pelo LeBron James, um cara espetacular. Mas, tipo assim, começou a pagar $1 milhão, $2 milhões por dia para o LeBron James. Começou a mandar foguete que tinha que voltar de ré, porque se não voltasse de ré não servia. Tem que voltar de ré para ser bacana. É ou não é verdade? Né? Para gerar show. Então começa essas bobagens. E a dívida vai aumentando. Aumentando. Aí os caras começam a comer desenfreado. Cachorro quente, hambúrguer, blá, 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 vai aumentando. Diabetes, pressão alta, não sei o que, tudo isso aí, fruto do dinheiro, né, bastante dinheiro, o cara vai perdendo a saúde, porque ele não tem que correr atrás, ele não tem que economizar, ele não tem que se cuidar. É diferente de uma pessoa que tem que se cuidar, porque ele sabe que se ele parar de trabalhar, ele está lascado, cara. Então o americano é tudo muito mais fácil do que um gasto do mundo, tudo muito mais fácil. Então esse foi o problema. É a mesma coisa do problema dos países que têm grandes reservas de petróleo. Você vai pensar assim, então, por que a Venezuela está numa pobreza danada? Por que os árabes lá resolveram investir em Dubai, em turismo, uma série de coisas? Porque o petróleo, inclusive, caiu numa questão, num concurso aí. Eu acho que foi concurso do Banco do Brasil, não sei, não lembro que eu vi isso aí, na época da faculdade de Direito. Que é a doença do petróleo. Uma coisa que é para ser boa, mas acaba sendo ruim porque o cara se acomoda. Pô, liga a torneirinha lá, sai dinheiro. Cara. O dinheiro brota, não precisa furar, ele tá ali na superfície. Então esse composto todo aí colocou o americano numa sinuca de bico, cara.
que agora está em apuros, sim. Está em apuros, sim. Porque o remédio que eles usavam é aumentar o teto, se endividar mais, se endividar mais. Mas e o que acontece? Você vai fazer mais quadro, vou pintar mais quadro, vou ficar com dívida lá no fornecedor de tinta, vou ficar com dívida no hotel que faço a exposição, vou ficar devendo para os promoters lá, para a menina que fica na recepção, tudo função de dívida, porque eu fazia isso antes e dava certo. Só que agora, por um motivo de falta de confiança e falta de admiração, porque agora, gente, é um cara endividado, os Estados Unidos é um cara playboy, drogado, endividado e malcriado, cara. E malcriado, bicho. Olha, o Donald Trump foi a cereja do bolo. A cereja que faltava no mix de merdas, me desculpe, a cereja do bolo, Donald Trump. Versão 2.0. Os Estados Unidos está sendo odiado por muito mais gente. Muito mais gente. Está sendo odiado pelo canadense, cara. Está sendo odiado pelo francês que mandou a Estátua da Liberdade de presente. Olha o que o cara conseguiu fazer, meu. É a mesma coisa eu, pintor de quadros. Tinha um cara que comprava meus quadros, outro que comprava, de repente eu começo a xingar os caras. Ah, sabe uma coisa? Vai pra... Os caras que compravam de mim. Os caras que faziam negócio comigo. A menina da recepção trata mal ela. Sabe, deixa de ser burra. Ela fala uma coisa lá, deixa de ser burra. Começa a ser malcriado, grosseiro com todo mundo. Por quê? Porque eu tô com um baita de um problema que tá me tirando do sério, cara. Eu tô vendo que vai entrar água no chope, cara. Olha o tamanho da refrega, o tamanho da confusão. Eu tô tão perturbado com o meu tipo de vida e pela droga que eu pus na minha cabeça, pelos gastos errados, pelo gerente do banco que tá me ligando, que eu começo a tratar mal os meus colaboradores. Como é que eu acho que eu vou sair dessa situação, cara? Como é que eu acho que eu vou sair dessa situação? É isso que está acontecendo. E é por isso que o império está declinando e por isso que o calote está se aproximando. Eu não vou vender os meus quadros e não vou ter dinheiro para pagar os fornecedores do evento passado. Nem do evento passado e muito menos desse evento que eu estou fazendo agora. Você está me entendendo? O tamanho do pepino? O tamanho do pepino é esse aí. É grande. É grande, gente. Porque envolveu perda de credibilidade, perda de um pouquinho de admiração que tinham ainda. Sabe? Cara, sinto muito, né? Sinto muito. Fazer o quê? Pessoal, curta, comente, critique, dê sugestões de temas, assim como uma menina falou aí, e eu estou falando sobre dívida interna, dívida pública americana. Dê sugestões, critique, comente, dê um oi, marque um X. Tem uma pessoa aqui que é uma graça, ela só marca um X porque ela sabe que é engajamento. Né? Tem outras pessoas que mandam até uma contribuição em dinheiro, mandam lá o valeu, 10, 2 reais. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Tá? Um abraço.